Pessoal, agora nós vamos estudar os objetivos da licitação. Basicamente, nesse capítulo, eu quero responder junto com vocês quais são os objetivos de uma licitação pública, o que é sobrepreço, superfaturamento e preço manifestamente inexequível. Basicamente, esses dois itens nós vamos responder ao longo dessa nossa aula, tá? A lei de licitações, ela ampliou o rol de objetivos. Ela trouxe pra gente lá no artigo 11 o seguinte: o processo licitatório tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, vou explicar isso aqui para vocês, assegurar um tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, e evitar contratações com sobrepreço, preços manifestamente inexequíveis e superfaturamento na execução de contratos, incentivar a inovação, e também o desenvolvimento, deixa eu colocar aqui, inovação, e também o desenvolvimento nacional sustentável. Então nós tivemos uma ampliação dos objetivos da licitação. Só quero aproveitar e fazer essa rápida leitura aqui para vocês do artigo 11, parágrafo único, que ele fala para a gente o seguinte: a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações e deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos, e controles internos para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. O que eu quero deixar para vocês, claro, é que quem tem essa competência, né, de assegurar o que nós chamamos de governança nas contratações é a alta administração. Pode aparecer uma questão de prova e falar o seguinte: olha, no que se refere às licitações, é competência da equipe de licitação, da equipe de contratação, assegurar a governança das licitações. Não. Quem faz a governança das contratações públicas é a alta administração. Tá? Esse é um conceito que está lá no artigo 11, parágrafo único. Mas agora que eu já estudei esse tópico aqui, eu vou falar com vocês especificamente sobre os objetivos do processo de licitação pública. Vou colocar aqui no quadro e vou começar trazendo para vocês então quais são os nossos objetivos. Eu vou dividir esses objetivos em 3 categorias, tá? Vou dividi-los aqui em 3 categorias. Como é que eu vou fazer essas 3 categorias? Deixa eu colocar aqui em cima: objetivos da licitação pública. Opa! Esses objetivos eu vou colocar no primeiro grupo, que é aquele grupo que a lei fala assim, ó, é objetivo da licitação assegurar. Assegurar o quê? Assegurar que a administração pública promova uma contratação em que ela faça a seleção da proposta. Eu vou chamar agora primeiro, resumidamente, de proposta mais vantajosa. Mas não é só isso, tá? O que acontece? Na antiga lei de licitações, constava assim: a seleção da proposta mais vantajosa. Agora o legislador, ele mudou um pouquinho a chave. Ele não está olhando só para a proposta. Ele está olhando para o resultado da proposta. Eu explico para vocês a diferença. Lembra que eu comentei sobre a questão da contratação de uma empresa com margem de preferência? Se eu pegar a empresa que tem uma proposta de 4 mil e a outra de 4.015, mas essa de 4.015 é beneficiada pela margem de preferência por atender às condições ambientais, eu tenho uma proposta que é menos vantajosa, porque ela é mais cara, mas ela gera o resultado mais vantajoso, porque é melhor eu contratar uma empresa que atenda às condições ambientais. Então você faz a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a administração pública. Então vamos colocar aqui, ó, gerar o resultado mais vantajoso. Quando eu falo de resultado, então, eu estou olhando para o futuro. Eu estou olhando para o que isso aqui vai fazer. Vantajoso é o que isso vai gerar como resultado final dessa contratação. Outro objetivo que a lei coloca aqui pra gente é que você observe, inclusive, o ciclo de vida do objeto. Professor, o que é ciclo de vida do objeto? Quando a gente fala de ciclo de vida, eu vou colocar para vocês mais ou menos a seguinte situação. Imagina o seguinte: a administração pública vai lá e faz a compra de um carro. Esse carro,
ele tem um custo X. Além desse custo X, esse carro tem um custo de manutenção, que eu vou ter que gastar tanto por ano com manutenção. Aí a gente pega assim dois carros. O carro número 1 custa 50 mil, existe uma previsão de uso pela administração pública durante 5 anos, e o custo de manutenção por ano vai ser um custo de 3 mil reais. O outro carro custa 55 mil, ele tem a previsão de uso durante 5 anos, e o custo de manutenção dele vai ser um custo de manutenção de 1.000 reais por ano. Tá? É óbvio que esses valores aqui são bem difíceis de a gente encontrar no caso concreto. Se eu considerar todo o ciclo de vida, 5 anos ao custo de 3 mil, eu vou ter aqui um custo total de 65 mil reais. Quando eu pego esse aqui que está custando 55 mil durante 5 anos e uma manutenção de 1.000, eu estou falando de um custo de cerca de 60 mil reais. Quando eu olho em termos de resultado, é mais vantajoso eu contratar o segundo, que está um pouquinho mais caro, mas que quando eu considero todo o seu ciclo de vida, ele vai ser mais vantajoso para mim. Essa aqui é a diferença. Quando eu falo de ciclo de vida, eu estou falando tanto a questão da produção, da utilização e manutenção e destinação final desse produto. Porque tem muitos produtos que você recebe e eles geram resíduos, e você tem que se desfazer disso, e haverá um custo. Então você pode fazer uma licitação, por exemplo, em que um dos itens da proposta é que a empresa que vai fornecer o produto se encarregue da devida destinação, porque eu estou olhando para o ciclo de vida do objeto. Não adianta eu comprar um negócio e ficar com um pepino aqui para resolver lá na frente. Então eu já estou resolvendo ele desde já, tá bom? Vou apagar aqui o nosso exemplo e vou colocar aqui a segunda finalidade, segundo objetivo da licitação pública. O segundo objetivo da licitação pública é você assegurar o tratamento isonômico daqueles que irão participar da licitação pública. Nós estamos aplicando aqui o nosso princípio da isonomia, que todo mundo deve ter igualdade de condições para participar do processo de licitação. E o nosso último dos primeiros aqui é assegurar a justa competição. Agora aqui eu estou falando do nosso princípio da competitividade, que vem, né, que é uma correlação também com o nosso princípio da isonomia. Então eu tenho que permitir que todo mundo possa participar dessa licitação dentro de uma justa competição. Segundo grupo de objetivos. O segundo grupo de objetivos é aquela ideia que nós vamos ter aqui de evitar. Agora nós temos um aspecto negativo. E o que você quer evitar? Você quer evitar 3 coisas. Você quer evitar as contratações com sobrepreço. Já vou falar do conceito disso aqui. As contratações com superfaturamento e as propostas manifestamente inexequíveis. Pois bem, o que é sobrepreço, o que é superfaturamento e o que é proposta manifestamente inexequível? Cada um desses tópicos tem um significado. Deixa eu só diminuir isso aqui para a gente ganhar espaço, que depois a gente vai ter que colocar mais coisa aqui. Eu quero evitar o sobrepreço, o superfaturamento e as propostas manifestamente inexequíveis, né? Os preços manifestamente inexequíveis. E qual que é a diferença de cada um desses instrumentos? O artigo 6º da Lei de Licitações é nosso artigo de conceitos. E aí ele diz pra gente o seguinte, que se considera sobrepreço o preço orçado para a licitação ou contratado em valor expressivamente superior aos preços referentes de mercado, seja de apenas um item, se a licitação ou contratação for por preço unitário de serviço, seja do valor global do objeto, se a licitação ou contratação for feita por tarefa, empreitada por preço global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada. Então, quando eu falo de sobrepreço, eu estou falando de orçamento. A gente costuma dizer o seguinte, quando você conceitua sobrepreço, vou colocar aqui, ó. No sobrepreço, o dano ao erário ainda não se efetivou. Por que o dano ainda não se efetivou? Porque você vai ter um valor orçado, e esse valor é expressivamente superior
ao preço de mercado. Então você vai comprar lá um celular que custa R$ 5.000 e a administração pública está pagando R$ 10.000 nesse, orçou esse produto em R$ 10.000. Aqui eu estou falando de preço orçado. Eu ainda não tenho um efetivo prejuízo. É o que acontece, por exemplo, quando você vai lá comprar um computador e você vai em 5 lojas e pega orçamentos. E no final dessas 5 lojas, o orçamento desse computador está gerando um preço que é o dobro do praticado em mercado. Ou seja, você tem um preço orçado manifestamente superior ao de mercado. Você já teve um prejuízo por causa disso? Ainda não. Prejuízo em si você ainda não teve, mas o preço orçado é manifestamente superior aos preços praticados em mercado. Quando nós chegamos ao superfaturamento, aí nós já temos um dano efetivamente realizado. O superfaturamento é o dano, veja só, aqui eu estou falando de prejuízo ao erário, provocado ao patrimônio da administração, caracterizado, entre outras situações, por medição de quantidades superiores a efetivamente executadas ou fornecidas, deficiência na execução de obras ou de serviços de engenharia que resulte em diminuição da qualidade, vida útil ou segurança, alterações no orçamento. Aqui a gente fala de orçamento também, então tem que tomar um pouquinho de cuidado. De obras e de serviços, mas aqui eu tenho um desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado. Em favor do contratado, veja, eu favoreci o contratado indevidamente. Outras alterações de cláusulas financeiras que gerem recebimentos contratuais antecipados, distorção do cronograma físico-financeiro, prorrogação injustificada do prazo contratual com custos adicionais para a administração ou reajuste irregular de preços. Então, quando você chega no superfaturamento, aqui saiu ao mercado. Deixa eu só corrigir aqui. Epa! Quando a gente chega no superfaturamento, superfaturamento é o dano. Então aqui a administração pública de fato pagou mais do que ela deveria pagar. Então aqui é o dano efetivamente se concretizando. Então se a questão falou que houve dano ao patrimônio público, significa que nós estamos tratando de um superfaturamento. Mas pessoal, superfaturamento não é só pagar um preço superior. Isso aqui pode decorrer de diversos pontos. Ele pode decorrer, por exemplo, de medições inadequadas. Imagina o seguinte, uma empresa é contratada para fazer um asfalto e ela deveria fazer 10 km de asfalto. Ela fez só 8 km, a administração pública mediu como se fossem 10 e pagou 10. Ela só recebeu 8 e pagou 10. Veja, o preço por quilômetro é o preço de mercado, mas eu paguei 2 km a mais do que efetivamente foi executado. Eu estou dando um dano ao patrimônio público em razão de medições inadequadas. Outra coisa, eu posso ter uma deficiência na execução. Por exemplo, um produto de baixa qualidade. Eu paguei por um produto de alta qualidade, vamos supor o seguinte, né? Você vai colocar lá, utilizar um bloco. Aí você tem aquele bloco mais barato, e você tem aquele bloco estrutural, que é aquele bloco um pouquinho mais caro. Você vai lá e paga pelo bloco estrutural, mas recebe um bloco normal. Você tem uma deficiência na execução, um produto de menor qualidade do que aquele que você efetivamente contratou. E por fim, você tem algum desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. E esse desequilíbrio econômico e financeiro é um desequilíbrio econômico-financeiro em favor do contratado. O contratado é beneficiado por esse desequilíbrio econômico e financeiro. Ele que recebe, ele que está tendo uma vantagem indevida nessa relação. Então essa é a diferença de sobrepreço e de superfaturamento, tá? Então aqui nós temos que evitar o sobrepreço e o superfaturamento, já fizemos esse conceito. E o que é uma proposta manifestamente inexequível? A gente chega assim, ó, eu quero comprar um iPhone. Quero comprar um iPhone. O iPhone do ano. Eu não sei nem que número que está o iPhone, mas vamos supor que seja o iPhone do ano. Aí o iPhone do ano, o iPhone topzera lá, deve estar custando mais de R$10.000.
Aí o cara vai lá e te oferece um iPhone, que é o iPhone do ano, topzera, por R$ 500. Se isso é no nosso dia a dia, nós já sabemos que esse telefone é roubado, né? A gente já sabe, isso aí é roubado, isso aí tá errado. Não vou comprar, que é furada. É cilada, Bino, não entra nessa. A administração pública, ela não pode entrar nessas ciladas também. Porque quando ela aceita uma proposta manifestamente inexequível, isso é apenas você já imaginar no futuro que esse contrato vai acabar sendo encerrado indevidamente. E a administração vai ter problemas com isso, vai ter prejuízo, vai atrasar e etc e tal. Então a gente já tenta evitar o problema na fonte. Já no começo, você não assina, não aceita propostas manifestamente inexequíveis. Professor, mas como que eu sei o que é uma proposta manifestamente inexequível? Cara, a lei de licitações, ela não traz pra gente, em qualquer situação, o que seria uma proposta manifestamente inexequível. Ela não traz isso pra gente. Inclusive, nas decisões do TCU e do STJ, TCU e STJ, eles falam que essas propostas, vamos colocar aqui, ó, TCU e STJ, normalmente falam que a administração pública, em regra, deve evitar presumir uma proposta manifestamente inexequível. Ela deve dar a oportunidade para o licitante demonstrar a viabilidade da sua proposta. Então, se vem lá um preço muito baixo, a priori a administração pública deve chamar o licitante e falar para ele o seguinte: ó, cara, demonstra aí para mim qual que é a viabilidade dessa sua proposta. Me mostra aí a planilha, me mostra por como é que você consegue uma proposta tão baixa, qual que é o segredo que você tem nessa situação. Então, você deixa que ele apresente essa oportunidade. Outro caso, se for o caso, vou colocar assim, ó, SFC, se for o caso, a administração pública pode pedir uma garantia adicional. Ela chega e fala o seguinte, ela coloca lá no edital: olha, as propostas que estiverem abaixo de tal valor, elas deverão ter a sua viabilidade demonstrada e o licitante deverá apresentar uma garantia adicional para comprovar que essa proposta é viável. Inclusive tem um caso bem interessante do STJ, que é recente, que trata daqueles contratos de serviços de operação de cartão de vale alimentação. Só para você entender o que eu quero trazer aqui para vocês. Imagina o seguinte: você tem um vale alimentação. Vale alimentação, ele é pago para o servidor. Só que quem opera esse vale alimentação é uma empresa particular. Essa empresa particular, ela pode ganhar, lucrar com esse serviço de duas formas. Forma número 1, cobrando uma taxa de administração da administração pública. Por exemplo, a administração deposita R$1.000 para o servidor e essa empresa cobra uma taxa para repassar esse R$1.000 para o servidor, uma taxa, vamos supor, de 5%. A administração vai ter que ir lá e depositar lá o valor desse 5% para essa empresa como taxa de administração desse vale alimentação. E o outro lado que ela lucra é com os estabelecimentos comerciais. O estabelecimento comercial que aceita o vale alimentação, um percentual do valor ali vai para a operadora do vale alimentação. Aí o que acontece? Às vezes esses tickets de alimentação são tão grandes, são tantos servidores, que a empresa prefere ficar com um vale alimentação, uma taxa de administração zero ou até mesmo negativa. Por exemplo, o servidor vai receber R$1.000. A administração deposita 950 para a empresa e a empresa deposita R$1.000 para o servidor. Professor, a empresa está perdendo R$50 para cada servidor. Mas onde que ela vai compensar isso? Nas taxas dos estabelecimentos comerciais. E o que o STJ e o TCU falam desse assunto? Falam que a administração pública não pode exigir uma taxa de administração mínima. Se a empresa quiser ofertar uma taxa negativa, ela pode comprovar a viabilidade disso. E se for o caso, a administração exige uma garantia adicional, mas não pode instituir uma taxa mínima, que ela não pode presumir essa inviabilidade, essa proposta manifestamente inexequível. Beleza? Vamos avançar mais um pouquinho aqui. Apesar de eu falar isso aqui para vocês, existe um critério objetivo que a lei de licitações prevê pra gente. Só que esse critério objetivo somente se aplica a obras e serviços de engenharia. Ela fala pra gente: serão considerados inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% do valor orçado
pela administração pública. Por exemplo, a administração pública orçou em 10 milhões e a proposta é uma proposta inferior a 7,5 milhões. Ela é inferior a 75% do valor orçado pela administração pública. Eu presumo que ela é inexequível. O parágrafo 5º ainda fala para a gente o seguinte: nas contratações de obras e serviços de engenharia, ainda nessas contratações, será exigida a garantia adicional do licitante vencedor, cuja proposta for inferior a 85% do valor orçado pela administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta, sem prejuízo das demais garantias exigíveis de acordo com esta lei. E o que acontece aqui? Aqui, se a proposta está, o orçamento da administração é de 10 milhões. O orçamento da administração é de 10 milhões. A proposta ela é inferior a 8,5 milhões, mas superior a 7,5 milhões. Ela está entre isso aqui e esse aqui. Então ela é inferior a 85%, mas superior a 75%. Nessa margem aqui, eu acendo um alerta. Ela não é manifestamente inexequível, mas eu vou pedir uma garantia adicional. Eu vou falar para ele o seguinte: olha, me deposita um valor aqui, só para eu ter certeza que você tem bala na agulha para aguentar lá na frente. Aí quando você executar o contrato nas condições pactuadas, eu te devolvo depois essa garantia. Então, se ela for inferior a 75%, ela é manifestamente inexequível quando se tratar de obras e serviços de engenharia. Se ela é inferior a 85%, e consequentemente superior a 75%, ela está entre 75% e 85%, eu peço uma garantia adicional para assegurar que a empresa vai conseguir cumprir com as suas obrigações, tá bom? Avançando para cá, eu vou tratar aqui para vocês agora do nosso conceito então de proposta manifestamente inexequível. Coloca aqui e vamos colocar assim, ó, preço manifestamente inexequível. A lei de licitações, ela traz um critério para definir o que é preço manifestamente inexequível quando se trata de obras e serviços de engenharia. Ela não traz para outros casos, né? Para outros casos ela não traz esse critério. Mas quando nós tratamos de obras ou serviços de engenharia, a lei de licitações diz para a gente o seguinte: se a proposta for inferior a 75% do valor orçado pela administração pública, essa proposta será manifestamente inexequível. Por outro lado, se eu estiver falando de uma proposta que é inferior a 85% do valor orçado, nesse caso aqui, a proposta não será por si só manifestamente inexequível, mas eu vou exigir dele uma garantia adicional. Essa garantia adicional é para comprovar que ele vai ter condições de cumprir com a sua proposta. E se eu estiver tratando de outros casos, que não sejam obras e serviços de engenharia, a lei não traz para a gente expressamente um critério. Tá? A lei não define um critério, mas a administração pública vai trazer regras no seu edital. Inclusive, deve permitir ao licitante que tenha condições de comprovar a viabilidade da sua proposta e, se for o caso, pede garantias adicionais para assegurar que não vai ter problemas na execução desse contrato. Beleza, batemos isso aqui, vamos voltar para cá e vamos colocar agora o último tópico dos objetivos da licitação pública. O último tópico dos objetivos da licitação pública está no inciso 4, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Então vamos colocar aqui, ó, o último caso, incentivar. A lei de licitações tem muita preocupação com essa questão de inovação, né? Nós temos que gerar desenvolvimento de tecnologias e etc. e tal. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa economia. E também o desenvolvimento nacional sustentável. Eu já comentei com vocês que desenvolvimento nacional sustentável envolve tanto critérios ambientais
como também critérios sociais e econômicos. Então esses são os nossos objetivos da nova lei de licitações. Assegurar a seleção da proposta que gera o resultado mais vantajoso e que atenda ao ciclo de vida do objeto, o tratamento isonômico e a justa competição, evitar sobrepreço, superfaturamento e preço manifestamente inexequível, incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável. Vimos aqui também a diferença de sobrepreço e de superfaturamento, e vimos também o conceito de preço manifestamente inexequível nos termos da nossa nova lei de licitações e contratações públicas. Vamos resolver essa questão. Essa questão fala para a gente o seguinte: o superfaturamento se configura quando o preço orçado para a licitação fica em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Olha só, o superfaturamento, quando o preço orçado está tratando do que nós chamamos de sobrepreço, e não de superfaturamento, como está falando aqui a nossa questão. Então ele fala assim: o superfaturamento se configura quando o preço orçado para a licitação fica em valor expressivamente superior aos preços referenciais de mercado. Esse quesito está errado, porque trocou o conceito que nós estamos tratando nessa questão, e com isso nós concluímos esse bloco da nossa aula. Muito obrigado e até a próxima.